Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite com o tema Sacralidade da Liturgia. Nós estamos na segunda parte, né? A parte 2 de uma conversa que iniciamos na semana passada com o padre Wander Maia, que está aqui conosco. O padre Wander Maia é lá da Diocese de Santo Amaro, né? Uma região, São Paulo, Santo Amaro, vamos dizer assim, que tem uma diocese própria, né? Diocese, não é arquidiocese, falei certo, não, diocese. Né? Diocese mesmo, Diocese. né? Falei certo. Diocese de Santo Amaro e já em diversas oportunidades esteve aqui conosco no programa e desde a semana passada, então, a gente conversa sobre a sacralidade na liturgia. Padre Wander, já entramos no assunto crise, né, na liturgia. O senhor concorda que essa crise existe? E eu citei aqui o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, vamos falar a verdade, tem gente que vai dizer que a crise começou devido ao concílio ou que ele é o culpado dessa crise na liturgia. Há gente que defenda isso. O senhor concorda com essa afirmação? De maneira alguma. De maneira alguma. Para mim, essa é uma das afirmações mais equivocadas que existem, Eric. Dizer que a culpa da crise da liturgia é culpa do Concílio Vaticano II é dizer que o mar está ficando poluído por causa do sal que existe na água do mar. Ou seja, não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. Você não tem como dissociar a água do mar do sal que está nela. Você não tem como dissociar o concílio da igreja, da qual ele é parte e expressão. Ok? O que acontece é que se utilizou erroneamente o concílio. Deixa eu lhe dizer isso, eu fiz há pouco um curso de atualização sacerdotal sobre o concílio e ficou muito claro isso, há pouco que eu digo, há uns 3, 4 anos atrás. Certo. O problema foi que instrumentalizaram o concílio de uma forma, assim, malévola. Uma coisa é, isso eu aprendi de um grande homem, uma coisa é o que o concílio disse, outra é o que dizem que o concílio disse e outra é o que disseram do concílio. Olha o trocadilho, Eric. Não é fácil, né? Né? Não é fácil. Uma coisa é o que o concílio disse. São três coisas muito distintas, né? Outra é o que dizem que o concílio disse. Outra é o que disseram sobre o concílio. Três coisas totalmente distintas. Alguém que comenta, por exemplo, algum documento do Concílio Vaticano II, não tem nenhuma relação com o Concílio Vaticano II. Nada. Na prática. Nada. Quer ver uma coisa? Eu posso te dar um exemplo prático? Tá. Acho que isso vai ajudar muito a você que nos acompanha em casa a entender. Certa ocasião, Eric, eu cheguei num local para celebrar e eu trazia todos os meus paramentos. Todos os meus paramentos. Certo. Alva, amito, estola, casula, símbolo, o galão sobre a casula, tudo. E para piorar um pouco, eu estava de batina. Estava completo. Entenda, né? Para piorar um pouco. Entendi. E aí, guarda-se, né? Mas o sacerdote local, não importa onde foi, então não estou expondo ninguém. Ok. O sacerdote local disse, pare, para que tudo isso? O Concílio Vaticano II acabou com todas essas coisas. E aí eu não tive alternativa, Eric. Eu tive de olhar e dizer para ele, padre, vamos fazer o seguinte, pega o Concílio Vaticano II, o senhor deve estar falando da Sacrosanctum Concilium, pega lá, vamos sentar e vamos ver juntos onde que ele determinou que tudo isso não deveria existir mais. Agora, o senhor não vai me mostrar, porque não tem. Daquilo que o senhor estava dizendo, o que dizem do concílio, ou o que dizem que o ou que concílio pensam disse. que ele disse, né? O que dizem que o concílio disse. Entendi. Então, o concílio virou bala na agulha. Entendi. Tem de expressão bala na agulha, meu querido, você que está em casa? O concílio virou biombo, Eric, para se esconder atrás, esconder os próprios erros atrás. O concílio disse coisa nenhuma. O problema é que o concílio não disse. Eric, eu tenho certeza, e isso é demonstrável, hein? Que 99% das pessoas que colocam o Concílio Vaticano II na boca para explicar a tentativa de demolição da igreja, esse querer demolir a tradição da igreja, nunca leram o Concílio Vaticano II, não leram. Eu tenho dados que provam isso. Só um detalhe. Um dia eu estava conversando com um grupo de sacerdotes falando sobre o celibato. E eu comecei a fazer afirmações sobre o celibato, a grandeza, a santidade, a beleza, a riqueza, a fonte de vida sobrenatural que é o celibato. E aí eles foram ficando assim, e já eu falei, vocês estão achando que é o Concílio de Trento, né? E não era. Não, é o Concílio Vaticano II. Na Presbyterorum Ordinis, o documento que tratou da vida e o ministério, né, dos presbíteros.
Não, de maneira nenhuma. Aí é que está a furada. O Concílio Vaticano II não é culpado, não. Porque aí entra Bento XVI, Eric. É preciso reler e trazer de volta o Concílio Vaticano II em toda a sua força, em toda a sua originalidade, que é o quê? A continuação da tradição da Igreja. A hermenêutica, nós fizemos um programa sobre isso. Você se lembra? Sim. A postura de isolar o Vaticano II, como se ele fosse o Pentecostes de uma nova igreja, é conversa furada. Eu só queria traduzir aqui, porque assim, quando a gente usa a hermenêutica da ruptura, alguma coisa disso, ótimo. Tem gente que não sabe o que é isso. Não, né? Deve traduzir agora. Aliás, hermenêutica é uma palavra que a gente não usa em qualquer lugar, né? Não. Eu entendi o que o senhor está dizendo. A hermenêutica da ruptura atitude, ou a hermenêutica da continuidade, em poucas palavras, quer dizer o quê? Traduzindo. Atitude. Tá. Vamos facilitar? Vamos lá. A atitude de querer pegar tudo que veio antes do Concílio Vaticano II e jogar no lixo, como se fosse algo carunchado, tá, e que não serve mais para a igreja, isso é uma mentira, Eric. Certo. Bem simples, hein? Da forma mais simples do mundo. Ok? A hermenêutica da ruptura. O querer pegar tudo que veio antes e dizer, isso aí passou, isso aí é velho, isso aí é carunchado. Põe isso no lixo. Isso não existe, não é real. Isso não existe. Entendi. Isso não existe. O Vaticano II continua uma história de 2000 anos, ele não começa. Isso está muito claro. Aliás, na oração de João 23, convocando o concílio e invocando o Espírito Santo, deixa isso muito claro. Então, Eric, vamos salvaguardar. O concílio foi belo, o concílio foi santo, o concílio precisa ser trazido de volta como aquilo que ele foi. Ele não maculou nada da fé, nem da maneira como a igreja celebra ou reza. Nem da fé, nem da igreja, nem da maneira como a igreja celebra e reza. Interessante, né? Se o assunto do programa é liturgia, e não é exagero a gente pensar que muitas pessoas pensam isso, né? Basta dar um passeio na internet, você vai ver que muitas pessoas pensam isso. É que o concílio é muito atacado, né? Sim, muito, né? É de muito diversas atacado. formas. É, muito atacado. Mas a gente começou essa conversa porque antes disso o senhor afirmou, e eu também concordo com isso, que existe uma crise da liturgia. Mas também a gente pode afirmar que a culpa não é do concílio nem da reforma litúrgica da década de 60, porque também não é a mesma coisa, né? De maneira nenhuma. Mas eu gostei do que o senhor disse. Agora, a gente ouve uma outra expressão para dizer isso. Que o senhor falou, o senhor já citou aí Bento XVI, é preciso retornar aquilo que é verdade do concílio, em poucas palavras. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa isso e se Bento XVI tem algo a ver com isso mesmo, que é quando a gente usa aquela expressão, como é que é? Reforma da reforma. A reforma da reforma. É assim que usa, né? É. A reforma da reforma litúrgica. O que é isso? Eric, no fundo, Bento XVI foi o profeta de um tempo. Bento XVI foi um luminário. Bento XVI foi, olha, não só por ter ficado às costas, no sentido positivo de São João Paulo II e ter sido realmente um alicerce para ele, como ter preparado todo o pontificado de Francisco. Muito do que Francisco está fazendo, é possível graças ao que preparou Bento XVI, hein? Certo. Em matéria de legislação e tudo isso. Ora, o que Bento XVI entendia quando ele falava a reforma da reforma? Ele entendia que se perdeu um pouco o eixo daquilo que era a essência da nossa fé, o coração da nossa fé, que era a liturgia. Se perdeu a liturgia, acima de tudo. Se perdeu e o seu espírito um pouco o eixo. E que, a partir de algumas experiências equivocadas que se fizeram depois do Concílio Vaticano II, se foi diluindo. A verdade da fé expressa na liturgia foi ficando menos evidente, Eric. E que era preciso ser retomado isso. Dar um corte e parar ali com essa sangria, com essa distorção, com toda essa distorção, com todo esse esvaziamento, o excesso de criatividade, a manipulação da liturgia, o tirar e colocar o tempo inteiro, o fazer da liturgia uma espécie de um show business. Um business. Olha, isso acontece, Eric. Quer dizer, mais ou menos seguindo a lei do mercado, né? O que agrada e o que não agrada. Né? O que está na moda? O que está na moda? Essa expressão é muito... O que pega? Né? Hein? O que está pegando? Né? E aí Bento XVI fez refletir que nós precisamos resgatar os elementos essenciais. O que é isso? Vou dar 3 exemplos, tá? Pois não. A capacidade de silêncio. A capacidade do silêncio, Eric. Os gestos,
a vivência gestual dentro da Santa Missa, o que comporta cada momento, o recolhimento, o silêncio, ok? E acima de tudo, isso aqui que é o essencial, o se ater àquilo que já está dado, não ficar criando, tirando e colocando. Então o silêncio, os gestos, o que o Concílio Vaticano II definiu? Que a participação dos fiéis na Santa Missa, o Weigl, houve um corte, o Weigl falava isso, aqui eu perdi o fio da meada quando eu estava falando dele, o George Weigl, o vaticanista. Certo, é verdade. Né? Eu estava ali, o Weigl falava exatamente sobre isso, que quando ele voltou à paróquia dele de origem, em Maryland, nos Estados Unidos, ele viu uma paróquia orante, onde todos cantavam quando era para cantar, e que todos faziam silêncio profundo, no momento do silêncio profundo, uma postura, uma dignidade, uma coisa impressionante. Posso dar uma expressão? Claro. Um senso do sagrado bem apurado? Um senso do sagrado bem apurado, excelente, que ele ficou comovido. Ele não voltava à terra natal dele e à paróquia, e ele ficou boquiaberto, ele falou, lindo, lindo, um povo que ora, um povo que sabe celebrar, que não fica inventando, entende? Que não fica atrás dos modismos. E era sobre isso, sobre o gestual, o silêncio, o gestual, Eric, o gestual, e a capacidade de ser fiel àquilo que já está prescrito, de não ser autônomo. A autonomia, concorda que é uma tentação, Eric? Entendi. Que foi desde os nossos pais no paraíso, desde Adão e Eva. Que é a prima do orgulho? Ela é a prima, ela é a madrinha, né? Ela financia e daí vai, né? Entendi. Né? E acho que é muito nessa perspectiva realmente. E precisamos fazer a reforma da reforma, voltar. Quer dizer, a reforma da reforma litúrgica não é, se eu entendi bem, um ato que, de governo, por exemplo, de Bento XVI, começou atenção, a partir de agora começou a reforma da reforma litúrgica. Não. Até porque, como já dissemos em outra oportunidade, não há canetada que define o que é certo na liturgia, ou tendência, se é que eu posso dizer assim, tendência na liturgia, não cai tão bem. Mas, enfim, que diz o que... Né... Na canetada que desenvolve a liturgia. Isso, pronto. Né, Eric? Isso. Que desenvolve a liturgia. Então não existe um dia que falou assim, pronto, esse dia começou a reforma da reforma. Não, isso não é possível identificar. Não, entendi. O que ele está dizendo é que precisamos voltar às raízes. Precisamos voltar O que Bento XVI pediu, Eric, o que é a reforma da reforma? É voltar ao espírito da liturgia. Como ela deve ser vivida? Em atitude adorativa, de uma maneira profunda e intensa. Concílio Vaticano II, o Sacrosantum Concílio, consciente, o que está acontecendo aqui? Ativa não é pulando, não é dar gesto externo. Ativa é de coração e de mente, eu me uno a cada rito, a cada momento, e frutuosa. Eu sou capaz de oferecer na minha vida, colher o que há de mais belo, de mais santo, o que ali acontece, e trazer isso para a minha vida. Colher e trazer isso para a minha vida. Não é outra coisa, Eric. Desse jeito soa simples, né? Se bem que importante. Olha, a gente vai para o intervalo e eu queria que o senhor comentasse duas coisas. Primeiro, se no terceiro bloco, uma coisa direta, papuf. Quando a gente vê aberrações, exageros gigantescos na liturgia, todo mundo percebe que é um erro. Mas e coisas menores? Para que o senhor consiga nos exemplificar, por exemplo, como essa crise se dá na prática, né? Detalhes pequenos, assim, olha, isso, por exemplo, soa como crise das coisas pequenas. Queria que o senhor exemplificasse isso. E a outra pergunta que eu farei para o senhor e se do outro lado, uma pessoa zelosa, piedosa, mas com muita vontade de acertar, é possível acontecer o contrário? Um excesso de zelo também levar ao erro? O senhor responde para a gente daqui a pouquinho, por favor, Padre Wander? Ok. Não sai daí. Já já a gente volta para o último bloco do programa Eclésia com o Padre Wander Maia. A gente volta já.